tivemos recorde de mensagens, inbox e tudo mais lá no meu Instagram. Pessoas comentando sobre esse nosso artigo. É um artigo que já tinha sido publicado na Tribuna da Imprensa esse ano, e agora saiu também no Migalhas, e aí quando chegou no Migalhas, a galera aí bombou, né? O pessoal veio comentar bastante aqui com a gente sobre ele, porque a gente meio que abriu a caixa preta, falou de vários números ali envolvidos, não só no inventário e tudo mais, mas inclusive no trabalho com o holding familiar, e foi bem bacana. Mas o fundamental que a gente trata ali é o seguinte: como é que é esse negócio aí? Agora virou uma moda, né? Parece que virou uma moda, um monte de gente falando sobre holding familiar, tá se falando tanto sobre holding familiar, tanto, nunca se falou tanto sobre holding familiar no Brasil. E como é que foi esse processo? O mais importante é você entender que isso não foi espontâneo, entendeu? Foi um processo orquestrado de verdade, foi construído para isso. Por quê? Esse movimento que a gente construiu e orquestrou para levar essa solução tão necessária para a família que tem algum patrimônio, né? Essa solução, antes, ela estava adstrita às grandes fortunas do Brasil. E quando eu falo de grandes fortunas, eu não falo os ricos, eu falo os bilionários. Só estava disponível para eles essa grande solução. E esse movimento foi um movimento orquestrado para fazer chegar na população brasileira, na sociedade brasileira, especialmente na família que tem patrimônio, essa solução tão necessária para eles. Porque, veja, é comum você ver em livros de direito, falando de hold, uma tradução literal, porque o verbo to hold significa segurar, então a holding é aquilo que tem controle de outras empresas. Não é por aí, não é por aí. Primeiro, vamos entender esse negócio da holding muito bem. Quando você teve nos Estados Unidos e na Inglaterra uma autorização para que empresas pudessem ser donas de outras empresas. Hoje, em pleno século XXI, para nós isso é muito lógico, né? Para nós aqui, juristas, advogados, é muito óbvio o que nós estamos falando. Por quê? Porque se você tem lá o Código Civil dizendo que a pessoa da empresa não se confunde com a pessoa dos seus sócios, ou seja, se você entrega para uma instituição, a pessoa jurídica, personalidade jurídica própria e distinta dos seus sócios, se é permitido a um ser humano fazer parte de uma empresa como sócio, por que não seria de outra empresa? Olha, isso parece óbvio, mas não necessariamente é óbvio. Há muitos anos atrás, isso não era nada. E por que não tinha nada de óbvio? Não é porque existe uma pessoa jurídica com personalidade jurídica própria que ela pode tudo. Por exemplo, uma pessoa jurídica com 18 anos de criada pode votar? Não. Os direitos políticos eles são reservados aos cidadãos e não a qualquer pessoa. Então não é o fato de ter personalidade jurídica que ela pode tudo. E o que ela pode? Olha, a empresa ela pode desenvolver tudo aquilo que for uma atividade econômica. Por quê? Porque essa é a leitura do que significa ser uma sociedade, por exemplo. A sociedade, de acordo com o Código Civil, é aquela reunião de pessoas com um objetivo econômico. E se esse objetivo econômico ele tem natureza de gerar lucro, de produzir riquezas de forma organizada e gerar lucro, estamos então diante de uma atividade exercida por essa sociedade, ela é própria de empresário, uma atividade empresária. Aquele que é sócio de outra empresa, ele não é empresário. O cara é dono de 10 empresas e tudo mais, ele é o quê? Ele é empresário? Não! Ele não é empresário. Empresário, de acordo com a nossa lei, é aquele que desempenha a atividade. Qual atividade? A atividade econômica própria de empresário. Então, quem é o empresário? É a sociedade. Então, o fato de alguém participar como sócio de outra sociedade, isso não é uma atividade econômica. E aí, olha isso, você achou que era óbvio, mas olha como não é óbvio. Se uma determinada atividade não é uma atividade econômica, ela não poderia ser realizada por uma sociedade. Não poderia ter uma sociedade
constituída com a finalidade de realizar algo que não fosse atividade econômica. Só que o que fez, primeiro Inglaterra e depois isso foi trazido aqui para os Estados Unidos, eles adotaram o seguinte, eles criaram uma ficção jurídica. Eles disseram o seguinte, participar de outra sociedade, a partir de agora, de acordo com esta lei aqui, vai ser considerado uma atividade econômica. Então isso é uma ficção. Para os fins do nosso ordenamento jurídico, considera-se atividade econômica a mera participação em outra companhia. Então, a partir de agora, aquele empresário com todas as aspas que a gente dá, né, ou seja, aquela pessoa que participa de outra empresa como sócia, ela pode ser também uma outra pessoa jurídica, pode ser também uma empresa. Aí veja só o que nós temos. Nesses países onde isso foi criado, o acionista ou o cotista, o sócio, ele tem um nome. Assim como na língua portuguesa tem um nome, acabei de falar. Acionista, cotista, sócio. São 3 nomes. Acionista, que ele tem ações, cotista, que ele tem cotas. E sócio é gênero, tanto para acionista quanto cotista é sócio. Na nossa língua portuguesa, o nome é sócio, o sócio numa empresa, ok? Aquele que detém participação societária nessa empresa. Nos Estados Unidos, na língua inglesa, as empresas elas não são divididas em cotas ou ações. Elas são divididas, tem outro nome, quer dizer, são, mas a tradução é outra. É uma share, uma ação ou uma cota é uma share. E aquele que é o dono de uma share é o portador dessa ação. É o portador desse título, é o portador dessas cotas. E na língua inglesa, portador é holder. Holder. Então, holder, a tradução não é aquele que segura, aquele que tem controle. Lá na jornada de holding familiar, eu já ensinei isso muitas vezes, né? Eu digo para as pessoas o seguinte, olha, por exemplo, se eu monto uma empresa, que eu tenho ações da Apple, da Tesla, da Amazon, do Banco do Brasil, da Petrobras, eu tenho ações, eu não sou o controlador. Eu só tenho ações. E, no entanto, essa empresa é uma holding. Porque nesses países, por exemplo, foi criada uma lei que me autorizou criar uma empresa cujo objetivo é ser um shareholder, um portador de ações. Traduzindo para o nosso vernáculo, o objetivo é a participação societária. Então, holding é isso. É um nome de uma atividade chamada participação societária. Se você gostou desse conteúdo, quer aprender holding familiar, essa é a sua chance, a sua oportunidade. Por quê? Porque daqui a alguns dias eu vou realizar um grande treinamento, um programa de certificação chamado Holding Pro. Nesse programa eu vou te dar todo o passo a passo, tudo o que você precisa para começar a trabalhar com holding familiar. E sim, é isso mesmo, ter honorários acima de R$35 mil por mês. Como é que você faz? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu coloquei um link para você se inscrever no Holding Pro. Não perde tempo, se inscreve aqui embaixo na descrição.